sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Semana passada nós começamos então o nosso estudo do livro de Colossenses. A gente viu um pouquinho do contexto histórico aqui onde essa carta foi escrita. É uma carta de Paulo, quando ele estava preso na cidade de Roma, uma prisão domiciliar. E lá ele recebeu a visita de Epáfras, que provavelmente, pelas informações que nós temos aqui em Colossenses, no livro de Filemão também, Epáfras era um pregador do Evangelho, provavelmente aquele que fundou a igreja em Colossos, e a igreja estava passando por algumas dificuldades. Nós vemos aí, podemos resumir os movimentos heréticos que estavam ameaçando a igreja nesses 4 movimentos: o legalismo, o ascetismo, o misticismo e o filosofismo. E diante desse contexto, uma igreja que estava crescendo no Evangelho, que estava frutificando muito bem, agora começava a balançar um pouco diante desses movimentos. E aí então Epáfras foi até Paulo, contou a história para ele. E Paulo escreveu essa carta, uma carta pequena, uma carta para uma igreja pequena, numa cidade também, talvez das menos significantes do Novo Testamento. Uma cidade pouco conhecida lá na época, mas que Paulo tratou com muito amor desses irmãos. Vimos aí o tema de Colossenses, que vai tratar sobre a superioridade e suficiência de Cristo e do Evangelho para uma vida segundo a vontade de Deus. Lembrando que esse tema, porque aqueles movimentos tentavam colocar algo a mais na fé cristã, mostrar que o Evangelho não era suficiente, e isso gerava uma depreciação da pessoa de Cristo. Então, Cristo é bom, mas não é tudo que a gente precisa. Então a gente precisa de algo mais, precisa da filosofia, precisa dessas experiências místicas que eles tinham lá, né? Aquela ideia do o amor sem o conhecimento. Então esses movimentos atrapalhavam a espiritualidade dos irmãos, o desenvolvimento da vida cristã. Então Paulo escreve a carta com esse tema. A gente pode colocar aí o propósito, então, resumido dessa forma: demonstrar que no Evangelho o cristão dispõe de tudo o que precisa para viver a vida cristã segundo a vontade de Deus. E a mensagem do professor Carlos Oswaldo, ele resume o livro inteiro assim: a superioridade e suficiência da pessoa de Cristo e de sua obra como cabeça da igreja exigem dedicação exclusiva em atitude e ação. Vimos aí, na parte da saudação, a nossa nova identidade em Cristo, agora reconhecidos como santos, por causa dos méritos de Cristo que são colocados em nós. Vimos também a questão do amor como fruto da fé. A nossa esperança em Cristo deve nos conduzir ao amor. E aí chegamos e vimos a forma de crescer nessa esperança e amor, que é nos enchendo com o Evangelho. Então chegamos na terceira parte do nosso estudo, que é a oração pelo crescimento no Evangelho. Versículos 9 a 12. Então, depois de Paulo reconhecer eles como santos, depois de reconhecer que o Evangelho tinha alcançado eles e que ele podia ouvir das demonstrações de amor por causa da esperança no Evangelho, ele agora vai fazer uma oração, que começa aí no versículo 9 e vai até o 12. Diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos
a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aí. Esse é o nosso trecho de hoje. Quero ir destacando algumas partes aqui, como a gente fez na semana passada, e a gente vai comentando. Se algum irmão tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, levanta a mão, e assim a gente pode ir se edificando. Versículo 9, então aqui ele começa por esta razão. Que razão? Naquilo que ele acabou de dizer. Ele havia destacado o amor dos colossenses, que ele ouvia dizer que esse amor que era para com todos os santos, né, todos os crentes. Esse amor que era fruto da esperança que eles tinham no Evangelho. Paulo deixa claro aqui, então, vocês foram alcançados, ou pelo menos boa parte de vocês foram alcançados, e essa igreja tem a fama dessa igreja, né, as obras dessa igreja tem se visto, por aí eu tenho ouvido dizer. E por essa razão, eu faço uma oração. Ele diz: não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Que lembrando, é importante a gente lembrar aqui do contexto, havia um dos movimentos, era o movimento do misticismo, que era aquela ideia de um amor, uma paixão sem conteúdo. Então, as pessoas sendo movidas muito mais pelo seu sentimento, embora às vezes até com sinceridade, é importante a gente mencionar isso, às vezes sinceros, mas errados. Então, eles tinham um zelo, buscavam algo, buscavam a presença de Deus, mas de uma forma errada, de uma forma vazia, sem conteúdo, e isso é extremamente perigoso, quando a gente é levado simplesmente pelo sentimento e o deixa fluir e vamos que vamos. Então, Paulo reconhece aqui o amor deles. Falou: o amor de vocês é real, a esperança de vocês é real. E por isso eu faço uma oração, que esse amor transborde em pleno conhecimento. Que haja amor, que haja fé, que haja esperança e que haja também o conhecimento. E um pleno conhecimento. Que vocês transbordem, essa expressão que ele usa aqui, né? Que vocês transbordem desse conhecimento. Do conhecimento de Deus, do conhecimento da sua vontade. Antes da gente continuar aqui olhando o texto, olha só nesse parágrafo que a gente leu, do versículo 9 ao 12, olha só quantas expressões tem aí para se referir assim a todo, toda, pleno, transborda, sabe assim, algo de grande, de máximo. Olha só quantas vezes aparecem expressões assim nesse parágrafo. Transbordeis do pleno conhecimento, toda sabedoria e entendimento, inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. É possível ter o pleno conhecimento de Deus? Nós, como criaturas limitadas, vamos conhecer a Deus e sua mente e suas intenções na plenitude? Certamente não. Mas aqui o que ele está se referindo é um conhecimento que é elevado. É um conhecimento mais profundo. E aí algumas Bíblias traduziram como pleno para dar essa ênfase que ele está querendo dar. Tá? Então quando a gente lê aqui pleno, entenda assim não como uma ideia de conhecer a Deus na sua completude, mas sim conhecer a Deus com mais profundidade. Nós não podemos conhecer a Deus na sua completude porque Deus é infinito. Né? Então ele não chega um momento onde a gente sabe que já conheceu ele tudo. Nós podemos conhecer tudo aquilo que ele quis revelar para nós. Isso sim, que não é tudo o que ele é, nem todos os seus planos, nem todos os seus desígnios e propósitos. Tem hora que a gente olha e fala: não sei, isso não nos foi revelado. Mas nós podemos conhecer tudo o que Deus quis que nós conhecêssemos. Por que Paulo usa tantas expressões assim, o pleno, o todo, o inteiro e transborda e coisas assim? Provavelmente também por questão dos movimentos que estavam atacando lá, dizendo: olha, nós sim temos o conhecimento mais profundo de Deus, que era aquela ideia do filosofismo e do misticismo também. Pessoas que, por experiências espirituais, vamos dizer assim,
alegavam ter conhecimentos que estavam além daquilo que os apóstolos tinham revelado e coisas desse tipo. E falando, nós somos mais especiais porque nós conhecemos a verdade mais profunda. Vocês estão num nível superficial que conhece só aquilo que os apóstolos escreveram. Mas nós tivemos a revelação do Pai e agora sim nós entendemos os mistérios da criação, os mistérios da pessoa de Deus e coisas desse tipo. Então isso... Quando alguém ouve isso, alguém que sinceramente ama a Deus, alguém que com sinceridade busca a Deus, e ouve falar que existe conhecimento que ele ainda não tem, isso mexe. Né? Eu quero também ter esse conhecimento. Então era um movimento que podia influenciar negativamente ali aquela igreja. E aí, Paulo aqui vai refutar esses movimentos. Mas ele não pode também dar a impressão de que ele está querendo privar alguém de um conhecimento. Né? Falando assim, não, esse conhecimento não é para vocês. Então ele está orando, o que eu oro sempre por vocês, desde que eu ouvi falar da história de vocês, é o seguinte, eu quero que vocês transbordem do conhecimento de Deus. Eu quero que vocês sejam cheios da vontade de Deus. Eu quero que vocês saibam, assim, abundantemente, eu quero que vocês afundem no conhecimento de Deus. Vocês mergulhem nesse conhecimento. Essa é a ideia, esse é o meu desejo. E aí daqui a pouco ele vai falar que não tem nada a ver com esses movimentos. Nos capítulos seguintes. Então ele já deixa claro aqui qual que é o objetivo dele. E mais para frente, ao longo de toda a carta, é algo que a gente vai enfatizar bastante aqui nos nossos estudos, é que para isso, para abundar nesse conhecimento, para transbordar desse conhecimento, a gente só precisa de uma coisa, e que a gente já recebeu, que é Jesus, que é o Evangelho. Então vamos lá, vamos observar aqui com mais calma a oração de Paulo. Segunda parte do versículo 9. Não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui o pleno conhecimento, né, já pensamos nessa ideia de pleno conhecimento da sua vontade, esse conhecimento mais profundo, conhecimento elevado. Quando Paulo fala da vontade de Deus, nas suas cartas, normalmente ele está se referindo ou à questão de salvação, ou à questão do senhorio de Cristo, né, submeter ao senhorio de Cristo, à vontade de Deus, ou viver uma vida piedosa. Então, quando ele pensa que conhecimento da sua vontade pode estar envolvido todas essas coisas referentes à salvação, ao senhorio de Cristo e a viver uma vida piedosa. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, crescer no conhecimento, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Muitos estudiosos acreditam que aqui é a ideia de saber aplicar aquele conhecimento que foi recebido. Né? Então, a ideia tem um conhecimento, existe a sabedoria. Então, você adquire a informação e você usa dela de uma forma piedosa. Né? Isso se reflete numa vida piedosa. Aqui tem uma expressão, entendimento espiritual. Pode ser aqui por meio do ministério do Espírito Santo, o entendimento espiritual, ou o entendimento das coisas espirituais. Aqui não sei dizer qual opção seria melhor, as duas se encaixam no argumento dele, tendo a pensar na segunda opção, o entendimento das coisas espirituais, por causa do que ele vai continuar falando aqui. Mas pode ser tanto algo que é pelo ministério do Espírito, o Espírito dando um entendimento, né, um entendimento espiritual, a iluminação do Espírito, ou das coisas espirituais, ou talvez um pouco dos dois. Para que todo esse conhecimento profundo? Para que transbordar no conhecimento de Deus, da sua vontade? Versículo 10 ele diz o seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento, então, tem um alvo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Essa expressão, modo digno, é uma expressão que já falamos bastante aqui, os irmãos já estudaram. Alguém poderia resumir para a gente aí qual que é a ideia de viver de um modo digno? Uma expressão que aparece em Efésios capítulo 4 também, onde lá tem uma explicação bem detalhada, que nós não vamos ler agora. Mas gostaria que
que os irmãos tentassem puxar na memória aí, o que é viver de um modo digno? De acordo com a palavra, sim. Algo mais sobre viver de um modo digno? Uhum. Uhum. Exato. Algo mais que os irmãos lembram, que pode ser acrescentado? Uhum. Uhum. Exato. Então, andamos segundo a palavra, caminhamos ali segundo a vontade de Deus. Essa é a forma coerente, né? Essa forma, o Lira colocou, a forma condizente com aquilo que nós já somos em Cristo. Então, isso é uma maneira digna de andar. É a forma coerente de andar, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho. É não viver mais como um pecador, uma vez que já não somos mais identificados assim, mas viver agora como santos. Somos declarados santos, já somos, então agora vamos ser o que somos, né? Vamos agir de forma coerente com aquilo que somos. Vamos andar dignamente, vamos andar no caminho que devemos andar. Fomos feitos novas criaturas, então vamos andar em novidade de vida. Essa é a forma coerente de um cristão andar. Então a gente percebe aqui o seguinte, que a nossa posição é o que orienta a nossa atitude, a nossa prática. Aquilo que nós somos vai orientar aquilo que nós fazemos. O que Paulo faz aqui, e em várias outras cartas ele faz o mesmo, é um chamado sempre à coerência. A falar, vocês foram alcançados pelo Evangelho, vocês são santos, vocês são salvos, vocês têm uma esperança. Agora, então, diante disso, vivam de maneira coerente. Vivam a santidade. Uma vez que vocês são santos, sejam santos. É sempre um chamado à coerência. Aquilo que nós somos orienta aquilo que nós fazemos. Se nós invertermos isso, nós caímos numa heresia. Aquilo que nós somos orienta o que nós fazemos. Se a gente inverter isso, a gente está acabando com o Evangelho. Por quê? Porque aí eu vou dizer que para eu ser algo eu preciso fazer primeiro. Isso aí é obras para salvação. Paulo nunca faz isso. É sempre um chamado à coerência. A falar, veja quem vocês são em Cristo. Agora vivam de forma coerente. Vocês são santos. Ele começou a carta assim. Vocês são santos. Tenham esperança. Amam os santos. Agora vamos viver de modo digno. E essa é a minha oração. Que vocês andem de modo digno, de um modo coerente. Que vocês andem conforme a palavra. Porque vocês foram transformados por essa palavra. Essa é a ideia. Nunca inverta isso. Senão retrocederemos. E ele fala, viver para seu inteiro agrado, né? Para o agrado de Deus aqui, agradar a Deus com a vida em tudo que fazemos. Então, conhecemos a vontade de Deus a fim de viver de um modo digno, agradando a Ele em todas as coisas. Então, o conhecimento da vontade de Deus é essencial, é fundamental para viver conforme essa vontade, porque se a gente não conhece a vontade de Deus, como nós vamos viver uma vida que seja do agrado dele? Uma questão que a gente pode fazer aqui também, né, mais específica, como deve ser esse andar digno? Como deve ser o andar digno? Em Efésios, capítulo 4, que é uma carta paralela aqui de Colossenses, ela vai ter muita semelhança, Colossenses com Efésios, ele fala sobre o andar digno, lá um texto bem conhecido nosso, quando ele fala, rogo, pois eu, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. E aí ele vai aplicar, especialmente esse andar digno, ele vai descrever o que é, o capítulo inteiro, especialmente pensando nos relacionamentos entre a igreja, né? A questão da paciência, do amor, da mansidão e coisas assim. Depois os irmãos que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse tema do andar digno, podem ver uma descrição bem completa ali em Efésios 4. Aqui, Paulo resume de uma forma diferente.
ele vai sintetizar em 4 palavras, ou 4 expressões aqui, 4 elementos de verbos que estão, a gente fala aqui no gerúndio, né, que são aqueles verbos ando, endo, indo, que é, quando ele fala andar de um modo digno, e ele vai falar, vai usar 4 expressões aqui, que é o frutificar, crescer, fortalecer e agradecer. Então, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento, sendo fortalecidos no seu poder e dando graças a Deus em tudo. Essas 4 expressões estão ligadas ao modo digno, que é essa oração que ele está fazendo. Diante do amor de vocês, eu oro para que vocês cresçam no conhecimento, para que vocês vivam de um modo digno e comecem em modo digno, frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e agradecendo. Gostaria de olhar com os irmãos cada um desses elementos aqui do andar digno, começando aqui então em frutificar em toda boa obra, que está aí na metade do versículo 10, frutificando em toda boa obra. Aqui essa ideia, então, é o serviço do crente, o ministério de todo crente, a boa obra. E quando ele diz toda boa obra, é no sentido de todo tipo de boa obra, todo tipo de ministério. Um dos nossos alvos, como salvos, como crentes, como discípulos do Senhor, é fazer boas obras. E isso está espalhado em vários textos do Novo Testamento. Eu destaquei alguns aqui para nós relembrarmos isso, que eu vou projetar aqui para os irmãos, para facilitar. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, desde a eternidade, quando Deus nos viu, quando Ele nos chamou, quando Ele nos elegeu, conforme diz o capítulo 1 de Efésios, Ele já preparou também de antemão boas obras para que as realizássemos. Então, fazer boas obras está na vontade de Deus para o seu povo. Tito, capítulo 2, versículo 14 diz, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele quis salvar um povo, esse povo fosse seu, dedicado à prática de boas obras. Ainda em Tito, capítulo 2, versículo 7, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Aqui falando especificamente para Tito, que era o pastor ali da igreja. Então, um versículo especialmente que para líderes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Uma das funções do pastor é ser exemplo de boas obras. Um grande desafio esse. Lembre de orar pela sua liderança por isso. E lembrando que eles devem ser exemplo de boas obras para que todos os outros sigam esse exemplo. Nada é colocado para o pastor que seja só certo para ele e não para os outros. Ele deve ser um modelo para que possa ser seguido e imitado. Então essa é uma função, grande função, um grande desafio. Por último, 2 Coríntios 5:10 nos lembra que nós seremos julgados também pelas nossas obras. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Já ouvimos bastante aqui sobre esse texto, é um texto conhecido. Nós sabemos que os salvos passarão por esse tipo de julgamento, nós não sabemos exatamente o que será recebido, como será, temos poucos detalhes sobre isso, mas sabemos que Deus nos criou para as boas obras e que haverá algum tipo de juízo para os salvos com relação a essas boas obras. Então, uma característica dos discípulos de Cristo é que eles fazem boas obras, devem transbordar em boas obras. E aqui a oração de Paulo é que vocês transbordem no conhecimento de Deus e que isso conduza a um modo digno. E esse modo digno envolve a prática de boas obras. Então, cresçam no conhecimento para que isso conduza à prática de boas obras. Um texto que nós podemos lembrar aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17,
que fala sobre como nós podemos crescer então nesse conhecimento e ser capacitado para as boas obras. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então olha o papel aqui das Escrituras, da Palavra de Deus, na capacitação para que o crente possa praticar as boas obras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como podemos crescer então nesse conhecimento que Paulo está falando, de forma que isso nos conduza a um andar digno que envolve a prática de boas obras? Estude a palavra. Encha-se das Escrituras. Elas estão aqui para nos capacitar para toda boa obra. Tudo que Deus quer que nós realizemos, Ele mesmo vai nos capacitar. E como Ele nos capacita? Por meio do conhecimento dEle. E como temos o conhecimento dEle? Por meio da revelação dEle, que está aí nas nossas mãos. Crescendo nesse conhecimento, nós somos capacitados a toda boa obra, a todo tipo de ministério, a tudo aquilo. O chamado que Deus tem para a nossa vida, de acordo com o dom que Ele deu também a cada um, o chamado que Ele tem para nós, Ele mesmo nos capacita por meio do conhecimento dEle, que está na revelação dEle, que é a sua palavra. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmão, você quer ser uma bênção no seu ministério? Você quer estar preparado para a obra de Deus, para essa boa obra? Então conheça as Escrituras, estude a palavra. Tem gente que se dispõe muito para servir, fala, eu quero servir, eu quero fazer coisas, eu quero atividades, mas esse negócio de conversar sobre as coisas de Deus, de ler a Bíblia, de ir na EBD, e de coisas assim, isso aí... Não, eu gosto de servir. Você não vai ser uma bênção se você não conhece a Deus. A boa obra, para se realizar a boa obra, eu preciso conhecimento de Deus. Essa é a oração de Paulo, é isso que a gente aprende aqui também em 1 Timóteo, capítulo 2. Não importa qual seja esse ministério que você tem na igreja, você precisa conhecer as Escrituras. Se a gente falar assim, vamos colocar um cara aqui, um cara muito bom, um pianista super bom para dirigir o louvor da igreja, mas ele não é crente. Ou ele é um crente desses bem meia boca, que não está nem aí para a palavra de Deus. Vai dar problema. Não vai ser bom. Não vai ser bênção. Ele pode tocar maravilhosamente bem, mas não vai ser bom. Por quê? Porque para se realizar a boa obra segundo os olhos de Deus, é preciso seguir os princípios de Deus. É preciso ser norteado pelos princípios do Evangelho. Se a pessoa não conhece a Deus, não conhece os princípios do Evangelho, ela vai seguir os princípios do seu coração pecaminoso e vai dar problema. Vamos colocar alguém com pouco conhecimento de Deus ali no ministério de introdução. Vai dar problema. Vamos colocar alguém com pouco conhecimento de Deus no culto infantil. Coloque lá e dê liberdade para ela trabalhar. Fala, você que tem muita boa vontade, você que trabalha com sinceridade, vá lá. Vai chover problema, vai multiplicar problema. Especialmente para os pais. Para nós realizarmos a boa obra que Deus quer que nós realizemos, nós precisamos conhecer a Deus. E transbordar desse conhecimento. E esse conhecimento que vem por meio da sua palavra. Se você colocar alguém com pouco conhecimento para manobrar os carros da igreja, vai dar problema. Vai dar PT em tudo. Porque as nossas boas obras, para serem boas, precisam ser norteados pelo conhecimento do Evangelho, pelo conhecimento da vontade de Deus. Então você quer servir a Deus com boas obras? Conheça a palavra de Deus, conheça as Escrituras. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tito capítulo 1 vai dizer para a gente que os incrédulos são marcados pelas suas más obras. Olha só o que diz.
Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Os incrédulos são desqualificados para qualquer boa obra. É o que está dizendo aí. Por quê? Porque as boas obras são aquelas feitas para a glória de Deus. É fazer o certo com a motivação certa. Às vezes o incrédulo pode até fazer algo que aparentemente seja certo, aparentemente seja bonito, mas ele nunca faz isso para a glória de Deus. Então nunca é uma boa obra completa. Nunca é perfeito. O coração deles está sempre motivado para o lado oposto de Deus, ainda que ele esteja fazendo isso com sinceridade. Então por isso, você traz aqui um excelente músico, né? Vamos pensar um pianista aqui excelente, mas incrédulo. E coloca ele, dá liberdade para que ele conduza a adoração da igreja. O resultado vai ser detestável. Vai ser abominável. Porque quando a gente fala de boa obra, a gente não está falando só de técnica. A gente está falando de algo espiritual também. Então não é só uma forma, não é só algo administrativo, não é só algo bonito aos olhos. Envolve algo espiritual. É boa obra aos olhos de Deus. Boa obra que Deus preparou para que os santos andassem nela, desde a eternidade. O incrédulo, ele está totalmente reprovado para isso. E aquilo que ele faz é detestável. Esse tema de boas obras é um tema que a gente precisa enfatizar, principalmente na nossa tradição, que vem, nossa igreja, né, que vem de uma tradição reformada, onde no movimento da reforma se lutou muito contra a salvação por meio das obras, né? Tanto que isso é algo que a gente sempre coloca, né? Você vai falar de boas obras, primeira coisa mas não é para salvação, né? Porque Deus, né, é o salvo. Então a gente sempre, isso já alerta, assim, já acende a luzinha vermelha. Falou em boas obras, a gente já, mas não é para salvação. É julgamento para boas obras, mas não é para salvação. Então a gente, e é importante ter isso. Só que uma tendência que houve por causa dessa nossa luta contra a salvação por meio das obras é também deixar um pouco de lado as obras, para destacar a fé. Dos lemas da reforma é o só a fé. Só fé, só Cristo, só Escritura, só a graça e só a Deus a glória. Então, por causa do só a fé, acaba se dando não tanta ênfase à questão das boas obras, mas o Novo Testamento enfatiza demais as boas obras para os salvos, para aqueles que já foram alcançados pela graça. O livro de Tito é um livro que vai praticamente, nos seus 3 capítulos, falar o tempo inteiro de boas obras. O pastor, como ele deve ser o exemplo de boas obras, como também os crentes em geral devem praticar essas boas obras, e lá tem vários exemplos práticos. Daqui a pouco a gente vai destacar 1 ou 2 exemplos aqui. Se você quiser estudar depois mais sobre esse tema de boas obras, leia o livro de Tito. E aí, uma vez que as boas obras são tão importantes para o crente, queria então dar alguns exemplos aqui, definir um pouco melhor a ideia de boas obras. Alguns acham que boa obra é simplesmente aquilo que ele faz com sinceridade, então vai ser bom aos olhos de Deus. Então a gente precisa lembrar que quem define o que é bom não somos nós, mas é Deus. Então algo para ser considerado bom precisa estar em harmonia com a vontade dele. Vou mostrar aqui alguns textos, gostaria que nós dividíssemos aqui, cada irmão ler um, por causa dos nossos tempos. Quem poderia ler João 10, 32? Algum irmão? Ler bem alto para nós? Só levanta a mão, que aí depois eu vou escolher um outro irmão para ler um outro texto, já. Quem poderia ler? Tânia vai ler João 10, 32. Outro irmão para ler Tito 3, 14, Joel. Outro irmão para ler 1 Timóteo 5, 10, Luan. E outro para ler 1 Pedro 2, 11 e 12. Irmão Eli. Ok, então abram as suas Bíblias. Os que não lerão podem abrir aí no texto que quiserem. Mas lembre de prestar atenção na leitura do irmão, que isso vai ser importante. Então, cada versículo desses vai mostrar algo relacionado a boas obras, que é importante para nós.
João 10:32. Ok, então aí Jesus, o nosso maior exemplo de boas obras, tudo que ele fez certo, com a motivação certa, sempre fazendo para a glória do Pai. Nós olhamos para Jesus, né, ele é nosso exemplo maior, nós seguimos os passos dele. Tito 3:14. Ok, então aí a questão de ajuda, né, aqueles que estão necessitados, especialmente para os da igreja. Isso é um exemplo de boas obras, né, esse tipo de atitude de se importar com o irmão e de suprir suas necessidades. 1 Timóteo 5:10. Ok, então aí falando especificamente de algumas mulheres, ele destaca aí como exemplo de boa obra, criação de filhos, uma boa criação de filhos, a hospitalidade e o serviço variado aos irmãos, né, a acolhida e enfim, vários serviços que é colocado aí no final do versículo. Repare que, infelizmente, essas práticas hoje não são tão valorizadas como algo, né, a uma boa obra. Às vezes elas são até inferiorizadas, né, para a mulher. Então, a criação de filhos, a prática da hospitalidade, o servir às necessidades de irmãos. Isso na Bíblia é extremamente valorizado, isso é colocado como boa obra, algo virtuoso, algo que deve ser continuado. Cuidado, irmãs, para não se deixarem levar por esse movimento do mundo aí que despreza essas coisas e coloca algo realmente bom a ser conquistado, uma carreira profissional e coisas desse tipo. Não que essas coisas sejam erradas, mas algumas pessoas têm buscado isso, se sentindo inferiores quando, na verdade, o que elas praticam é o que está aqui escrito no texto. Então, cuidado com isso. Isso aqui, aos olhos de Deus, é boa obra, algo que nós fomos criados para fazer. Por último, 1 Pedro, capítulo 2. Ok, então a ideia de não se entregar à pressão do mundo, de não seguir o caminho do pecado, mas continuar vivendo uma santidade, e isso é colocado em paralelo com boas obras. A ideia de viver a santidade. Então, a ideia é, fomos alcançados pelo Evangelho, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, e agora nós somos chamados a viver uma vida coerente com esse Evangelho, um modo digno. E esse modo digno envolve atitudes, atos que vão demonstrar, que vão refletir a Deus, que são norteados pela palavra de Deus e que vão demonstrar o amor de Deus, que vão demonstrar a graça de Deus, são obras que refletem o Evangelho. Isso são as boas obras. Obras que vão apontar para Deus. Obras que vão apontar para Cristo, para o seu amor, para a sua graça. Todas as religiões que existem, talvez tirando só essas religiões, a religião a Satanás e coisas assim, mas todas as demais religiões ensinam sobre boas obras. Todas elas. Nenhuma religião ensina, né, com essas exceções que eu mencionei, nenhuma religião vai ensinar você a fazer o mal. Vai ensinar você a ser uma pessoa boa. Só qual que é a ideia de ser essa pessoa boa? É conquistar a salvação. Então, nessas atitudes, né, por que alguns marcam, vamos entregar sopão na rua, vamos abrigar os mendigos, levar cobertor e coisas desse tipo. Aos olhos deles estamos fazendo boas obras. Só que, embora seja algo aparentemente bom, o que eles estão fazendo com o sacrifício de Cristo? Simplesmente dizendo que ele não é suficiente.
simplesmente desprezando, rejeitando Ele. Então, por meio dessas boas obras, eles estão negando o Evangelho. Eles estão querendo comprar sua própria justiça. Eles estão desprezando toda a mensagem de Deus. Isso não é uma boa obra. Isso é um grande pecado. Então, aparentemente pode ser uma boa obra, mas aos olhos de Deus não é. Então, embora todos falem de boas obras, as boas obras só podem ser vividas de acordo com o Evangelho. Isso é o que nós somos chamados a fazer. Nós podemos resumir então no seguinte, nesse trecho: a profundidade de conhecimento de Deus deve nos conduzir a obras que refletem o Evangelho. O conhecimento de Deus deve nos levar a isso. Aqui nós temos um resumo do discipulado cristão, que é fé, vida e ministério. Nós recebemos a fé, o que muda a nossa vida, e a partir disso nós servimos, nós temos um ministério. Cremos, passamos a viver de um modo digno, o que envolve o serviço. O discípulo precisa trabalhar nessas três áreas: sua fé, sua vida, seu caráter pessoal e seu ministério, aquilo que ele vai fazer, suas boas obras. Provavelmente ao longo do ano nós falaremos mais sobre isso. Segundo elemento do andar digno: crescer no conhecimento. Então, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. Uma observação aqui que a gente pode fazer é que ele diz no começo, que vocês, a minha oração é que vocês transbordem no conhecimento. Para quê? Para frutificar em toda boa obra e para continuar crescendo no conhecimento. Então, cresçam no conhecimento para continuar crescendo no conhecimento. Faça um para ter o outro também. Então, conhecimento, que envolve andar digno, e esse andar digno envolve continuar a conhecer. É um contínuo aprendizado, é aquilo que Oséias vai falar de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, só esse conhecimento não é suficiente, só essa busca por conhecimento não é suficiente. Por isso que Paulo vai continuar aí no versículo 11, dizendo o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, o terceiro elemento aqui do andar digno: ser fortalecido por Deus. Fala, sendo fortalecidos no poder da sua glória. A gente poderia entender esse poder da sua glória como seu glorioso poder também. A gente aprende aqui que a gente só consegue andar do modo digno se nos fortalecemos em Deus. Então ele fala, andem de modo digno, frutificando, crescendo no conhecimento, sendo fortalecidos no seu poder. Por quê? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Cristo falou, permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. O andar digno, esse andar coerente com a palavra de Deus, esse andar santo, depende do poder de Deus. Depende do poder de Deus. E nós podemos avaliar como está a nossa dependência do poder de Deus para a nossa vida cristã, se nós avaliarmos como está a nossa vida de oração. Isso é uma pergunta que você pode fazer para si mesmo e avaliar como está a sua dependência de Deus. Se você tem tentado caminhar na sua própria força ou se você tem tentado buscar a sua força em Deus, com o seu glorioso poder. O texto continua dizendo, com toda perseverança e paciência com alegria. Então, perseverança e paciência são frutos justamente desse poder. O crente é fortalecido com o poder de Deus e assim ele pode perseverar e ser paciente. Especialmente aqui, pensando nas pressões, nas tentações e dessas heresias, as pressões dos ensinamentos que tentam tirar o crente do seu caminho. Mas ele, buscando a força em Deus, ele pode perseverar com paciência. Então, novamente, que a ideia da dependência.
Como Paulo também ensina em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. E para isso é necessário alegria, perseverança e paciência com alegria. A alegria é necessária na nossa vida, ou é necessário, porque dificilmente alguém vai perseverar se ela não estiver satisfeita na posição em que ela está. Para nós perseverarmos, nós precisamos estar satisfeitos na nossa posição, ainda que ela seja, de certa forma, desconfortável. Nós precisamos nos alegrar em Cristo. Se a nossa alegria não estiver em Cristo, na hora que a pressão pegar, a gente sai. Então, perseverança e paciência com alegria. Alegria não pela provação em si, mas alegria em meio a essa provação, alegria em meio à tentação, à dificuldade. Algo que eu aprendo aqui, e gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a perseverança com alegria é demonstração do poder de Deus. A perseverança com alegria é demonstração do poder de Deus, de uma vida fortalecida no poder de Deus. Você se manter firme diante de uma pressão, você se manter fiel ao Evangelho, no momento de desconforto, isso é sinal do poder de Deus, de ser fortalecido com o poder de Deus. Eu lembro de uma história que eu ouvi da história da igreja, onde, na época de perseguição, alguns soldados se recusaram a adorar os deuses dos seus imperadores, ali, dos seus chefes, e por conta disso eles foram disciplinados. A disciplina deles seria ser colocado num lago congelante, num lago extremamente gelado, provavelmente no inverno, e passar ali toda a madrugada, e ficar ali dentro até negar a Deus, até negar o Evangelho. E aí os soldados armaram um acampamento em volta do lago, colocaram 40 soldados lá, e falaram, vocês só podem sair aí se vocês estiverem dispostos a negar o Evangelho. Sabe o que eles fizeram? Cantaram louvores toda a madrugada. E na manhã seguinte foram retirados de lá, mortos. De tal forma que os soldados olharam e falaram, eu não entendo esses cristãos. Isso é demonstração do poder de Deus. Isso é demonstração do poder de Deus. Agora, nosso meio evangélico, demonstração do poder de Deus é você desmaiar no meio do culto, é você latir na hora do louvor, é você correr e se jogar na parede. Isso não é demonstração do poder de Deus. Isso pode ser qualquer outra coisa. Demonstração do poder de Deus não é. Demonstração do poder de Deus é perseverança e paciência no Evangelho com alegria. Isso sim. Isso é o que a gente deve desejar para a nossa vida. Isso é uma vida espiritual. O último elemento do andar digno, agradecer a Deus. Versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança nos santos na luz. A gente sabe que o crente é responsável pelas suas decisões, a gente sabe que temos responsabilidade diante de Deus para viver uma vida santa, para preservar no Evangelho. Porém, tudo isso só é possível, a perseverança, a vida de santidade, a paciência, a alegria, tudo isso só é possível graças a Deus. Então, procuramos viver de um modo digno, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, mas sendo fortalecidos no seu poder para perseverar, para ter paciência com alegria, e por isso damos graças a Ele por tudo isso, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Damos graças a Ele porque Ele fez os crentes idôneos, diz aqui, Paulo falando aos Colossenses, Ele vos fez idôneos. A palavra idôneo é no sentido de, Ele os tornou suficientes, Ele os tornou qualificados. Para quê? Para a herança dos santos. Damos graças a Deus, dando graças a Ele, porque Ele vos fez suficientes, Ele vos fez qualificados para receber
a herança dos santos. Como ele fez isso? Por meio de Cristo, por meio da justificação que temos em Cristo, por meio da fé no Evangelho. Toda a dignidade foi concedida a nós, ele nos tornou suficientes, nos tornou aptos para essa herança, e toda essa dignidade, essa idoneidade foi dada por Deus a nós. Então, isso aqui significa que eles não precisavam fazer parte de uma elite espiritual, como havia naquela época, dizendo que nós temos acesso a outras coisas que vocês não têm. Eles já tiveram acesso a toda a herança de Deus, ao reino de Deus. Eles foram feitos por Deus já idôneos e suficientes, e não faltava mais nada que eles precisavam buscar para ter algum acesso mais a Deus. Eles já tinham recebido tudo o que eles precisavam. Dei graças a Deus que vocês idôneos para participar da herança dos santos. Aquilo que está destinado aos santos, vocês já receberam. Ele já fez vocês idôneos por meio do Evangelho. Esse versículo nos ajuda a entender melhor a graça de Deus, no sentido de que Deus não olhou para nós e viu algum tipo de dignidade, e então, por causa dessa dignidade, Ele resolveu nos salvar, e assim completou aquilo que faltava. Não, toda a nossa idoneidade foi Ele que nos deu, toda a nossa dignidade foi Ele que nos deu. Deus, como alguém já disse, Deus nos procura aqueles que são dignos, Ele os torna dignos por meio do Evangelho. Ninguém é digno aos olhos de Deus. Deus não olhou pra gente e falou assim: nossa, eu vou salvar o Yuri, viu? Acho que eu vou fazer um bom negócio se eu... Olha, porque eu estou observando aqui, isso não existe com nenhum de nós. Todos nós éramos mortos, rebeldes, egoístas, odiando a Deus. E se não fosse Ele nos fazer idôneos, nós não faríamos isso com nós mesmos. Por isso, graças a Ele, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Quero concluir o nosso estudo com algumas lições gerais dentro desse bloco inteiro que a gente leu. Uma delas: não precisamos cobiçar as grandezas e status que nossa sociedade tanto valoriza, pois o maior e melhor status já recebemos da parte de Deus. E é esse status que nos dá acesso à maior herança que existe, o reino de Deus. Irmãos, nós não precisamos da aprovação dos homens com relação àquilo que somos ou aquilo que fazemos. Por quê? Porque Deus já nos aprovou. Ele nos tornou suficientes, Ele nos tornou idôneos, Ele nos fez aceitos. Por meio de Cristo nós temos acesso à maior herança que pode existir. E isso precisa ser suficiente para a gente. Então, cobiçar qualquer outro tipo de aprovação, qualquer tipo de status, a gente tem algo muito maior, que a gente já recebeu por meio do Evangelho. Se isso não for suficiente para você, avalie onde está seu coração. Porque se ele tiver centrado no Evangelho, isso vai ser o suficiente. E se a gente perceber que a gente está se desviando disso, que a nossa alegria não está nessa herança, que a nossa alegria está em qualquer outro lugar, a gente precisa parar, se arrepender, pedir perdão a Deus pela nossa idolatria. A gente não precisa cobiçar mais nada, porque Ele já nos fez idôneos. Uma outra lição: quando a gente fala sobre a questão de continuar crescendo no conhecimento, que Paulo começa a oração dele falando que vocês transbordem no conhecimento para um andar digno, e esse andar digno envolve continuar crescendo no conhecimento. Então a gente pensa no estudo das Escrituras, a gente pensa em se aprofundar nisso, em crescer nas coisas de Deus, em ler, em meditar, em conversar, em discutir, tudo isso visando a edificação. Mas existem alguns movimentos nas igrejas evangélicas, alguns crentes, que são completamente avessos à ideia de estudo. E principalmente quando se fala assim, a teologia. Vamos estudar teologia, que nada mais é do que o estudo sobre Deus, que nós estamos fazendo aqui a teologia. Teologia é as coisas de Deus, então todos nós somos teólogos, porque todos nós pensamos algo a respeito de Deus. A questão é se vamos ser bons teólogos ou não. Isso vai depender em quanto o nosso pensamento está em conformidade com a palavra.
Então, quando nós falamos em estudo, em crescer no conhecimento de Deus, quando nós falamos em teologia, algumas pessoas reagem contra isso, dizendo, eu não quero saber de teologia, vamos evangelizar que é melhor, já ouviu alguma coisa assim? Do tipo, deixa de teologia, vamos pregar o evangelho e coisas assim. A questão é possível viver a vida cristã sem teologia? Como que a gente vai viver de um modo digno, se a gente não crescer no conhecimento? Ou até mesmo, é possível evangelizar sem teologia? Se você chegar para alguém e falar que Jesus é um anjo, e essa pessoa acreditar, com sinceridade ela acredita, Jesus é um anjo, ela pode ser salva? Se você falar que Jesus era um bom mestre, mas que ele não era Deus, ela pode ser salva? Ela acredita, com sinceridade, ela acredita nesse seu evangelismo, sem teologia, ou com uma má teologia. Ela pode ser salva? Lá no Evangelho de João, Jesus está pregando para algumas pessoas e ele fala assim para elas, pessoas que estavam ouvindo ali seus ensinamentos, mas não acreditavam que ele era Deus. E ele fala, porque vocês não creem que eu sou, morrereis em seus pecados. Eles não reconheciam quem Jesus era. Até para evangelizar, então, a gente precisa do conhecimento. A gente precisa do conhecimento bíblico. Então, essa ideia de teologia e versus vida cristã, isso não existe. Na verdade, a teologia, ou quando eu falo de teologia, que eu estou pensando no conhecimento bíblico e tal, isso deve nos conduzir à vida cristã, que é o modo digno que nós estamos comentando aqui. Então, aqui já uma outra reflexão que nós podemos fazer é que o conhecimento bíblico deve nos conduzir justamente a essa vida cristã, a vida cristã que Deus deseja. Se nós estamos crescendo no conhecimento e isso está servindo só para encher a nossa cabeça, ou só para a gente ficar em grupos nas redes sociais debatendo coisas sem sentido, então a gente não está cumprindo o propósito do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento dele é para que a gente abunde em boas obras e continue a conhecê-lo e sendo fortalecidos no seu poder, perseverando com paciência e alegria, dando graças a ele, porque nos fez idôneos para a herança dos santos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, fala o seguinte, ainda que eu tivesse o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e ainda que eu tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então o conhecimento que não gera em nós uma vida cristã, não está cumprindo o seu papel. Então conhecimento e vida cristã, eles na verdade têm que se somar, eles têm que andar juntos. A gente aprende e é transformado por essa palavra e passa a viver essa palavra. O amor sem conhecimento é perigoso. A gente corre o risco de cair no misticismo, que era uma ameaça lá daquela época. Agora o conhecimento sem amor é inútil. Além de ser hipocrisia também. É como o Tiago fala, né? A fé sem obras serve para nada. Então aqui está o segredo para ser um nada. Caso você queira isso, conheça bastante, estude bastante e não viva. Você vai ser um ótimo nada. Nosso conhecimento precisa moldar a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. 3. O conhecimento de Deus e da sua vontade deve ser prioridade para aqueles que o amam. A oração de Paulo é que vocês conheçam para que continuem a conhecê-lo. Então, se existe algo que tem que ser prioridade na nossa vida cristã, o andar digno envolve isso também, continuar a conhecer a Deus e a conhecê-lo, e a conhecê-lo, e a conhecê-lo. Uma reflexão que a gente pode fazer diante disso é se existe algo no nosso tempo, no nosso uso do tempo, e que tem feito a gente se preocupar com muitas coisas sem importância e tem tirado o tempo nosso de conhecimento de Deus. Fé, mais amor, mais conhecimento, mais dependência, igual Deus sendo glorificado por meio do seu povo. Então aquela ideia, fé ou um conhecimento aqui do Evangelho, né? Sem amor vai ser hipocrisia, vai ser inútil.
amor sem conhecimento vai ser perigoso. E esse conhecimento, além de produzir amor, esse conhecimento também precisa da dependência de Deus. Porque conhecimento sem a dependência de Deus é soberba. E a soberba precede a ruína. Então, viver uma vida cristã abundante envolve tanto o conhecimento, a fé, envolve o amor, envolve continuar crescendo nesse conhecimento, e envolve também a nossa dependência de Deus. Isso vai resultar em ação de graças a Ele. Deus vai ser mais glorificado por meio de nós. E por último, conhecer e prosseguir em conhecer. Irmãos, a gente sempre pode continuar crescendo no conhecimento de Deus. Algumas pessoas que não consideram isso tendem a se afastar de Deus. Por quê? Se elas já acham que sabem de tudo, por que elas vão querer ouvir alguma coisa a mais? Por exemplo, algumas vezes já aconteceu comigo de eu ter que tomar alguma decisão ou estar em dúvida com alguma coisa, e eu penso, vou pedir conselho para tal pessoa. Só que aí quando eu penso nela e penso em ir até ela para conversar, eu também penso, mas eu já sei o que ela vai falar. Ela vai falar isso, isso, isso e aquilo. E aí eu vou concordar com ela e tal. Então assim, eu já sei o que ela vai falar. Aí se eu já sei o que ela vai falar, o que eu faço? Não preciso ir lá falar com ela. Agora o incrível é que nas vezes que mesmo assim eu fui falar com a pessoa, fui surpreendido. Deus usou grandemente a vida dessa pessoa para me mostrar coisas que eu não esperava. Se nós acharmos que nós já conhecemos tudo, se nós fizermos o mesmo com Deus, achar que já sei tudo sobre Deus, tudo sobre a palavra de Deus, eu vou parar de prosseguir em conhecê-lo. Eu não sei você, mas eu sempre me surpreendo quando eu pego algum livro sobre um tema que eu já li antes, às vezes de um autor diferente. Eu pego um livro e leio sobre aquele assunto e aprendo coisas novas, mesmo já tendo estudado sobre aquele assunto. Ou, por exemplo, quando eu ouço uma pregação onde é num texto que eu já ouvi de outras vezes, mas mesmo assim eu sou edificado, aprendo outras coisas por meio daquele texto. E aí eu penso, nossa, realmente conhecimento de Deus não tem fim, né? A gente pode continuar conhecendo e conhecendo e conhecendo. E em segundo lugar, é importante a gente lembrar que o conhecimento de Deus, esse continuar a conhecê-lo, não envolve só conhecer novidades. Não é simplesmente saber algo que eu não sabia. Diversas vezes, esses exemplos que eu estou dando, eu aprendi coisas que eu não sabia. Por meio de assuntos que eu já tinha visto, eu aprendi coisas que eu não sabia. Mas também o conhecer e prosseguir em conhecer, essa ideia do conhecimento de Deus, é algo também relacional. É algo de continuar a se relacionar com Deus. Então, pode ser até ouvindo as mesmas coisas, são coisas que nós precisamos para a nossa vida cristã. O fato de eu ter comido uma refeição ontem não significa que eu não vou precisar dela hoje. Então, ouvir o mesmo Evangelho, o Evangelho que transformou a nossa vida há alguns anos, é o mesmo Evangelho que a gente precisa hoje. Hoje eu sei muito mais do Evangelho, eu imagino que os irmãos tenham a experiência igual. Hoje nós sabemos muito mais do Evangelho do que no dia que nós fomos transformados por ele. Temos muito mais conteúdo hoje. Mas aquele mesmo Evangelho continua sendo necessário na nossa vida hoje. Continuar a caminhada com Deus, continuar crescendo com Deus. Se a gente parar de comer, a gente morre. Queria resumir aqui todo o nosso estudo, nosso bloco, sobre a oração de Paulo pelo crescimento no Evangelho da seguinte forma: o crescimento no conhecimento do Evangelho deve nos conduzir a uma vida digna de quem já somos em Cristo. Somos santos, vivamos como santos. Isso envolve frutificar em toda boa obra, continuar crescendo no conhecimento, sendo fortalecidos em Deus e agradecendo a Ele que por sua graça nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Isso vai resultar em perseverança, paciência e alegria. Amém? Algum irmão gostaria de colocar alguma coisa, comentar algo que
passou aí pela sua mente? Ou tirar alguma dúvida de algum ponto que passou aqui? Fique à vontade. Senão nós iremos orar. Alguém? Sim. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Exato. Que essa seja a nossa ambição, né? Uma santa ambição. Conhecer a Deus, andar com Ele. Obrigado. Algum irmão mais? Fica à vontade. Exato. Porque o nosso conhecimento não pode se limitar a uma teoria, né? Existem muitos filósofos, muitos ateus, inclusive, que conhecem da Bíblia de forma fantástica, assim. Dependendo, até se pegar um crente para conversar, ele vai dar um banho no crente, né? De conhecimento bíblico. Mas não é alguém que pode dizer que conhece a Deus. Existe um nível diferente nesse conhecimento que a gente está falando aqui, né? Alguém mais? Exato. Exatamente. E como a gente vai ver no domingo que vem, Jesus, que é a expressão perfeita de Deus, né? Ele é a plenitude de Deus. Então, conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Paulo vai dar uma aula de teologia aqui para aqueles que não gostam da ideia de teologia. É o que Paulo vai justamente fazer no fim restante do capítulo 1, falando sobre a pessoa de Cristo. E conhecer a Ele é conhecer a Deus. Bem colocado. Alguém mais? Então vamos orar? Algum irmão poderia orar?